O que é o estado de emergência? Quem pode declará-lo nos termos da Constituição e da lei? Por quanto tempo dura? Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar do estado de emergência. O que é o estado de emergência? Quem pode declará-lo nos termos da Constituição e da lei? Por quanto tempo dura? O estado de emergência é um estado de exceção constitucional nos termos do artigo 204 da Constituição, número 2, onde o legislador constituinte fez questão de apresentar, pelo menos de forma sumária ou de forma sucinta, três modelos de estado de exceção constitucional, nomeadamente o estado de sítio, o estado de guerra e o estado de emergência. Interessa-nos aqui, sobretudo, o estado de emergência. O estado de emergência, nos termos do número 3 dessa mesma disposição legal, deve ser densificado por uma lei especial que, de forma muito concreta, deve enunciar os meandros em que há de se processar este estado de emergência. O estado de emergência acontece pela primeira vez ao nível do território de Angola, motivado fortemente por uma pandemia global que tem criado então uma grande preocupação de saúde pública no nosso país. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, bem como outros países, têm se esforçado bastante para criar medidas de prevenção no sentido de mitigar os efeitos nocivos desse coronavírus, que de resto é bastante letal para a vida humana e até agora ainda não tem fármacos que possam garantir o tratamento desta doença. Angola não tem fugido à regra, juntando-se assim aos esforços que têm sido gizados no plano internacional. E no plano interno, Angola também tem manifestado essa grande preocupação com esta pandemia e os efeitos devastadores que o mesmo apresenta. O estado de emergência, nós já o dissemos, que é um estado de exceção constitucional que traz consigo o cerceamento de um conjunto de direitos e, não menos importante, traz consigo também a limitação e a suspensão de um conjunto de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Mas essas garantias só podem ser limitadas no todo ou em parte para que efetivamente se consiga repor a normalidade constitucional, baseando-se aqui então nos princípios da adequação e nos princípios da proporcionalidade. O Estado deve limitar os direitos fundamentais ao estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional. Então, quais são os fundamentos que devem ser elencados no estado de emergência? O estado de emergência é motivado por uma calamidade pública. Havendo então uma calamidade pública, pode-se decretar o estado de emergência. Então, qual é a diferença que se pode assinalar entre os variados estados que a Constituição prevê? O estado de sítio é motivado por alguma anormalidade ou ainda subversão da normalidade constitucional. Havendo então essa subversão, pode-se efetivamente aqui chamar a colação o estado de sítio. Ao passo que o estado de guerra é motivado fundamentalmente por uma ameaça ou ainda agressão efetiva por forças estrangeiras ao nosso território nacional. Havendo então essa agressão por forças estrangeiras ao território nacional, como sabe, Angola é soberana, independente e, portanto, deve garantir aqui a salvaguarda das suas fronteiras territoriais e opor-se que
qualquer potência no mundo possa então agredir o território nacional. Não é disso que nos interessa, interessa-nos sobretudo aqui o estado de emergência. Então, quem pode efetivamente declarar o estado de emergência? O estado de emergência pode ser declarado, deve ser declarado na nossa realidade constitucional pelo Presidente da República. Nos termos do artigo 119, a linha P, compete ao Presidente da República declarar o estado de emergência ouvida a Assembleia Nacional. Aqui é importante frisar que o Presidente da República não vai declarar o estado de emergência sozinho. Ele tem um conjunto de órgãos auxiliares, como o Conselho da República, nos termos do artigo 135, em que o Presidente da República pode atentar para os conselhos provenientes do Conselho da República e ter uma ideia mais profunda relativamente às vantagens de, a dada altura, decretar ou não o estado de emergência. E depois, obrigatoriamente, o Presidente da República tem de ouvir os líderes deputados à Assembleia Nacional. Esses deputados à Assembleia Nacional pronunciam-se nos termos do artigo 161, a linha H, através de uma resolução que é votada, basta uma maioria simples, portanto, na sua votação, para que então se possam pronunciar sobre a possibilidade ou não de declaração pelo Presidente da República do estado de emergência. Portanto, é um requisito formal que a Constituição enuncia no âmbito da interdependência de funções, que é de resto um corolário constitucional da maior importância prática. Aqui as instituições devem ajudar-se, devem interagir-se umas com as outras. E não menos importante, aqui é importante percebermos que o estado de emergência deve ser decretado no período de 15 dias. Portanto, 15 dias, podendo então ser renovado várias vezes, de acordo ainda às justificações que podem então estar na base da sua manutenção. Bastava que os mesmos motivos que justificaram a decretação do estado de emergência permaneçam para que o Presidente da República então possa prorrogar o estado de emergência. É importante aqui já terminar salientar que o artigo 58, número 5, faz referência a um conjunto de direitos que não podem ser afetados pelo estado de emergência. E aqui eu destaco, sobretudo, o núcleo de direitos, liberdades e garantias fundamentais não podem ser de todo afetados pelo estado de emergência. As imunidades dos órgãos de soberania, a organização e funcionamento dos órgãos de soberania não pode aqui ser afetada, sobretudo, pelo estado de emergência. A não retroatividade da lei penal, os direitos e garantias dos arguidos, os direitos pessoais, e tantos outros constantes deste número 5 da nossa Constituição que não podem ser aqui limitados. Mas é importante perceber que a correta interpretação desses valores tem que ser em consonância com o estritamente necessário para garantir então a salvaguarda de bens jurídicos fundamentais que no contexto justificam sobretudo o interesse da coletividade. Muito obrigado pela atenção dispensada. Bom dia a todos.